Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro e nesse vídeo eu vou falar para você sobre relacionamento com funcionário. Você queria ter funcionários mais proativos, funcionários mais independentes, aquele tipo de funcionário que sabe exatamente o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, que raramente te interrompe ou erra? Bom, esse tipo de padrão de comportamento de funcionário às vezes pode parecer muito ideal, mas eu vou te dizer e vou te explicar aqui nesse vídeo com alguns exemplos que é possível chegar lá sim e não é tão difícil quanto parece. Bom, primeiramente eu quero te dizer que motivar funcionário e tirar bons resultados deles é basicamente o desafio de toda empresa, então não é uma exclusividade da odontologia. E eu estou te dizendo isso porque eu recebo muito e-mail de muitos dentistas, às vezes eu vou em congresso, eles sempre me falam que é muito difícil motivar a secretária, que às vezes elas não estão tão assim dedicadas àquilo que precisa ser feito. E aí eu sempre busco conversar com essas pessoas explicando o porquê das coisas. E muitas vezes a gente consegue achar as respostas quando a gente analisa a forma como o dentista lida com o funcionário. Porque é muito fácil você simplesmente falar que o funcionário não tem o desempenho desejado. Mas será que aquele consultório, aquele dentista, ele realmente está estimulando aquele funcionário da forma correta? Será que ele está tentando tirar o melhor proveito dele de forma certa? Para te explicar um pouco mais sobre isso, eu vou te contar duas histórias. Uma de um dentista e uma de um amigo meu que eu conheci. Esse meu amigo, ele chama Marcelo Germano. Ele tem uma empresa muito interessante, ele vai fisicamente na empresa dele 2 a 3 vezes por mês. É isso aí, ele vai fisicamente 2 a 3 vezes por mês. Eu não estou dizendo que ele trabalha 3 vezes por mês, tá bom? Senão fica meio dissonante a coisa. Mas ele vai muito pouco na empresa dele, perto do que a maioria das pessoas vão. E eu estudei muito com o Marcelo, aprendo com ele muita coisa. E o Marcelo me contou uma coisa interessante, ele falou que o grande desafio que ele venceu foi mostrar para os funcionários dele o que a empresa precisava que fosse feito. Então ele me ensinou a tirar o foco, que é o foco do profissional dono do negócio. O foco, por exemplo, do dentista. Porque muitas vezes a secretária tem aquela ideia de que ela trabalha para o dentista e não para o consultório, para o negócio. Então, se ela trabalha para o dentista, a visão dela fica mais limitada. Parece que ela tem que atender às necessidades do dentista, independentemente de quais sejam. Então, às vezes a pessoa, sei lá, está cansada, eu tenho que ajudar, está com sede, eu tenho que ajudar. Mas e o negócio? Como que ficam os pacientes da clínica? Como que ficam as contas da clínica, a gestão administrativa da clínica, os documentos? E aí as pessoas acabam deixando de segundo plano as coisas que são importantes para o negócio, em detrimento de ficar com a atenção focada no profissional. A funcionária vai fazendo isso. E para você evitar e superar essa limitação no seu consultório, eu quero te dizer como que você vai fazer isso. Você vai fazer da seguinte forma, você vai conversar com a sua funcionária e sempre conversar com elas, tá? É semanalmente, não é uma vez só e nunca mais conversa. Toda semana, reuniãozinha de 15 minutos, 10 minutos, não precisa estender a coisa. Você vai conversar com ela e sempre fazendo a seguinte pergunta: por que esse consultório aqui existe? Por que essa clínica existe? Qual que é o nosso objetivo? Aonde a gente quer estar amanhã, daqui a um ano? O que tem que acontecer nesse consultório e nessa clínica para a gente saber que as coisas estão indo bem, que os pacientes estão sendo bem atendidos? E aí você vai fazer o seguinte, você vai anotar isso no papel. Ela vai anotar no papel também. Porque se você está numa clínica maior ou num consultório menor, os objetivos finais são diferentes. Talvez no seu consultório você queira ter um relacionamento muito próximo com o seu cliente, conquistando talvez a família dele. E numa clínica maior, não, talvez você quer simplesmente, rapidamente conseguir girar dinheiro no seu consultório. Então a pegada é outra. E não tem nada de errado. A gente está falando em métodos diferentes de atender clientes. Isso todo negócio tem. Agora, se o seu negócio é atender clientes rapidamente, sua funcionária ela tem que estar adequada para isso. Ela tem que saber como que é a dinâmica. E aí, se ela sabe como é essa dinâmica, a única dificuldade é o treinamento. Você só vai precisar treinar ela. E esse é o segundo ponto-chave da nossa conversa de hoje, é o treinamento da funcionária.
como que se treina uma funcionária? A maioria dos nossos colegas faz da seguinte forma: pega a funcionária quase que na mão e ensina a fazer. Então ensina ela a limpar a bancada, ensina ela a auxiliar a cirurgia, ensina ela a preencher a ficha, mas poucas pessoas dão atenção a um fator muito mais importante. Por que essa bancada tem que estar limpa? Por que a ficha tem que estar bem preenchida? E qual que é o resultado de uma ficha bem preenchida e o resultado de uma ficha má preenchida? Se a gente sabe exatamente a diferença de uma coisa para outra e consegue colocar isso, passar isso para a sua secretária, ela vai entender por que ela precisa preencher corretamente a ficha. Por que a bancada tem que estar perceptivelmente limpa? Por que o ambiente tem que estar com um ar tão limpo, puro, para causar aquela reação agradável no seu cliente, na pessoa que você vai atender? Se o seu funcionário começar a entender isso, ele eleva o nível de trabalho dele, porque agora ele não é uma pessoa que desempenha uma tarefa de atender as necessidades do dentista, mas atender a necessidade da clínica. A clínica precisa de que aquele ambiente funcione adequadamente para que ela cumpra o que eu falei no início, que é o objetivo, o propósito dela. Para que aquela clínica existe? Para que a gente está aqui, todo mundo aqui nessa estrutura enorme? É para atender pessoas, mas como que a gente vai atender essas pessoas? É para tirar dor? É para recuperar a estética daquelas pessoas? É para talvez superar limitações que ela tenha e que outros dentistas não estão ainda preparados para atender aquele tipo de necessidade? Então, se a gente tem muito claro o nosso objetivo de vida, nosso objetivo profissional, e a gente consegue passar isso para os funcionários, eles ficam muito bem motivados. Quer uma história para comprovar isso que eu estou te falando? Eu tenho um aluno, ele se chama Tiago, ele é de Campinas, e ele me comentava que ele vivia em pé de guerra com a secretária dele. Na verdade, ele tinha uma secretária muito boa, que estava com ele há muito tempo, mas era sempre apagando incêndio. Então acontecia de atrasar um procedimento protético, tá lá a secretária brigando com o protético no telefone para agilizar aquilo e remarcando o paciente. E quando chegavam as coisas, iam posicionar os clientes, de repente percebia que estava faltando algum preenchimento de ficha. Dava para fazer o procedimento? Ah, dava, mas aquilo não era o universo ideal. Aquilo de certa forma incomodava o Thiago, ele estava incomodado com aquilo, eu percebia isso na fala dele. E aí a gente foi consertar a situação dele e o que eu falei para ele foi o seguinte: Thiago, a sua secretária sabe por que aquela ficha tem que estar bem preenchida antes da cirurgia? Ela sabe? Aí ele falou, não sabe. Eu falei, mas ela sabe de verdade? Conversa com ela. E segundo, ela tem autonomia para preencher aquela ficha da forma correta, ela sabe o que ela está fazendo, qual que é o objetivo final daquilo. Então o treinamento dessa secretária do Thiago, que antes era voltado só para ensinar a fazer a coisa, ele passou a ser um treinamento para por que aquilo tem que estar pronto antes da cirurgia. E isso mudou tudo, Esse tipo de ação, por si só, ele já vai organizar o seu consultório e melhorar cerca de 50% do tempo gasto apagando incêndios. Você sabe o que é apagar incêndio, né? Quando acontece alguma coisa, por exemplo, faltar um material lá ou atrasar a peça protética, todo mundo tem que se mobilizar para tentar consertar aquilo num período mais curto possível para não atrapalhar a vida do cliente final, do paciente. Isso é apagar incêndio. E se você está apagando muito incêndio no seu consultório, eu recomendo muito que você faça essa listinha que eu comentei. Qual que é o objetivo do seu consultório? Para que você está lá? Se você quiser até uma leitura adicional, eu vou te indicar esse livro aqui, ó. Infelizmente ele só tem em inglês, tá? Chama E-Myth Dentist. Ele é do Michael Gerber. Michael Gerber é um dos maiores consultores de pequenos negócios do mundo. Você lembra do Marcelo Germano que eu falei aqui nesse vídeo? O rapaz que trabalha só 3 vezes por mês? Pois é, o Marcelo ele foi mentorado pelo Michael Gerber. Eu ganhei esse livro do Marcelo Germano, ele é um amigo meu, faço alguns cursos com ele de vez em quando. E eu sei que essa pessoa aqui, o Michael Gerber, ele já mudou a vida de muitas pessoas. E eu, particularmente, quando eu li esse livro aqui, eu fiquei bastante feliz em descobrir novas oportunidades que eram mais específicas para odontologia. Isso porque assim, eu estudo marketing todos os dias eu leio um artigo, um vídeo, às vezes eu leio livros em 2, 3 dias, porque esse assunto me agrada muito, eu gosto, é quase que normal isso para mim.
E esse livro me revelou coisas que eu não sabia, então eu acho interessante que você também possa ver. Bom, se você gostou desse vídeo ou tem uma história parecida com essa que eu contei do Thiago, faz um favor para mim, deixa teu comentário aqui, eu vou responder todos os comentários que estiverem nessa página aqui do site. E se você ainda não faz parte da minha lista VIP, das pessoas que recebem os meus e-mails semanais das terças-feiras, eu peço que você deixe o teu e-mail, que eu vou te enviar um material adicional para lá. E toda terça-feira você vai receber meu e-mail, meu coaching semanal, que nada mais é do que um vídeo como esse, onde eu explico fatores que podem realmente serem úteis no consultório. Eu quero dar conhecimento que seja útil, não quero ficar com blá blá blá. Isso não ajuda, não resolve o seu problema e nem resolve o meu. Então, se você gostou, deixa teu comentário. Eu quero muito saber o que você está achando desse conteúdo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.